Penúltima aula. 1, 2, 3 e... Hey criativo, eu sou o Renzi e seja bem-vindo a mais uma aula, na verdade a penúltima aula. Hoje completam 3 dias que a gente está nessa maratona de aprender Photoshop, aprender algumas coisas que podem revolucionar o jeito que você faz design. Espero que também para você esteja sendo bom esse tempo de aprendizado, onde eu quero continuar sendo luz para você trilhar aí teu caminho, teu processo e tua vida no design. Algumas pessoas já tiraram um print da tela, já tiraram alguma fotografia e foram lá pro grupo fechado do Instagram, Close Friends. E se você é das pessoas que ainda não estão fazendo parte, cara, faça parte, porque lá eu quero disponibilizar para você alguns conteúdos exclusivos que só os alunos desse módulo de 4 aulas grátis vão ter por enquanto. Esse grupo vai durar durante um mês e vai ser bem legal ter você lá. Uma outra coisa que eu não posso deixar de lembrar, aqui embaixo estão todos os links para você fazer download de tudo aquilo que a gente vai utilizar na aula, tanto meus PSDs quanto alguns para essa aula, algumas texturas, algumas coisas que vão te ajudar no teu processo. Bom, a aula hoje a gente vai tratar sobre pós-produção. O que é pós-produção? Cara, como você salva ou como você termina uma imagem depois de ter terminado a manipulação, depois de ter terminado a tua arte. Geralmente, quando a gente faz uma pós, é pra gente igualar as cores e os tons da nossa imagem, igualar a luz, igualar as sombras, e a gente vai fazer isso hoje com uma imagem muito específica que eu já mostrei na aula passada, mas a gente não trabalhou nela, a gente trabalhar hoje nessa imagem. Então, pós-produção é tudo aquilo que vem depois de finalizar uma imagem, finalizar a arte. Que seria colocar talvez uma texturinha, talvez um brilho, talvez uma sombra. Isso dá profundidade e deixa o trabalho um pouco mais profissional. Tá bom? Então vamos pro Photoshop, eu quero te ensinar isso. E lembrando de uma coisa, talvez essa seja a aula mais importante que eu vou te ensinar hoje. Porque se você souber fazer muito bem uma pós-produção, todos os seus trabalhos vão ser muito bem reconhecidos. Vamos pro Photoshop. Bom, agora a gente tem aqui essa imagem. Essa imagem eu já postei no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, você viu isso aqui por um patrocínio ou alguém te indicou, é muito importante que você me siga no Instagram, porque todas essas artes que eu mostro aqui eu já postei lá com qualidade, ela terminada. A gente vai fazer a pós-produção daqui. Se você observar, aqui a gente tem 2 garotos, né, uma menininha e um rapaz. Eles estão diante de uma porta que eu já coloquei, de um armário. Coloquei também um brilho aqui nessa porta. A gente pode até fazer esse brilho e vamos incluir isso como pós-produção também. O que vocês acham? Vamos vir aqui no brilho. Eu acho que são essas camadas aqui. Vamos fazer pós dela. A gente vai incluir aqui todos os brilhos, sombras, para transformar a nossa imagem em uma imagem mais profunda. Então vamos agilizar essa aula porque talvez seja um pouquinho maior, mas vai dar muito certo. Primeira coisa que a gente vai fazer, luz, a gente sempre trabalha com Color Dodge. Então tudo que for luz no ambiente escuro, sempre trabalha com a opção de mesclagem Color Dodge. A gente vai abrir ela aqui agora, vamos criar uma nova camada. Com o nosso pincel selecionado, a gente vai pegar aqui um tamanho de pincel que seja um pouquinho maior só que a nossa porta, tá vendo? Esse aqui tá bem legal. Agora com a cor, a gente não pode, quando a gente trabalha com Color Dodge, ele meio que super expõe a cor junto com o objeto. Exemplo, se a gente tá trabalhando com vermelho, a gente joga em cima dele um amarelo, ele vai super expor e vai transformar aquilo num laranja muito forte. Aqui a gente tá trabalhando com um tom de vermelho, que é o marrom, e a gente vai colocar agora um pouco de amarelo. Mas a gente não pode colocar uma cor muito clara, porque como vai super expor, não pode ficar uma coisa muito forçada. Então a gente vai trabalhar com um amarelo pro laranja num tom mais escuro. Eu acho que esse é uma cor legal. Se a gente colocar aqui em cima, vai ficar muito forte. Então a gente vai pôr aqui no meio, que é o mais ideal. Agora, a gente vai vir aqui na opção de mesclagem e a gente vai vir em Color Dodge. Para essa camada, Color Dodge, como eu disse, é usado para tudo que a gente vai trazer luz para um ambiente escuro. Então tudo que é brilho, neon, usa Color Dodge. Agora a gente vai vir aqui em cima
na nossa porta. E como a gente consegue fazer um traço reto no Photoshop? Talvez você nunca viu isso, talvez alguém nunca te disse isso, mas é muito simples. Você vai vir aqui em cima da nossa porta, vai clicar e com a tecla Alt apertada, a gente vai vir aqui embaixo e vai clicar de novo. E automaticamente ele vai fazer o traçado. De novo. A gente vai vir aqui de novo, aqui em cima, clicar com o Alt ou Shift, tá? Porque como eu uso Mac, aqui é Shift. No teu computador, talvez seja Windows. Eu não sei se é o Alt ou é o Shift, mas é um dos dois. Clica, segura e clica de novo na imagem e ele vai traçar uma linha reta. Agora é muito simples, a gente vai apertar Ctrl J e Command J para aumentar a intensidade do nosso brilho. 1, 2, 3, 4. Já ficou bem legal, já dá uma intenção de luz. Agora a gente vai aumentar isso. Vamos entender primeiro o nosso projeto. Aqui existe um trinco, então a porta não consegue abrir. Se a gente colocar brilho aqui em cima, vai estar errado porque a porta está fechada. Então o brilho tem que ser para o lado esquerdo. A gente primeiro, então, a gente vai aumentar. Esse último risco que a gente fez aqui, a gente vai aumentar. Porque se a porta está abrindo da esquerda para a direita, existe um raio de luz para esse canto. Então a gente vai aumentar bruscamente assim mesmo esse raio de luz. Fazendo a gente acreditar que existe uma luz passando pro lado direito, que está vindo de dentro da porta. Agora, ainda está com a impressão de estar fechada a porta, mas a gente vai fazer agora a parte de cima. Então vamos lá. A gente vai vir aqui, de novo, clica, Shift ou Alt apertados e vai até o final. Transforma a camada em Color Dodge. A gente tem um brilho. Vamos aumentar. Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J. E mais uma vez, essa última camada, a gente vai fazer um traço de luz. Apertados o Command ou o Ctrl em cima do nosso objeto, a gente vai deformar esse objeto. Então você vai perceber que vai dar a opção de deformar quando você apertar o Ctrl ou o Command em cima e aparecer essa setinha branca, tá vendo? Ó, setinha branca. Essa setinha branca te dá a liberdade de deformar esse objeto. Então a gente vai deformar isso de uma forma que pareça que está abrindo. Então a gente vai fazer um V com essa última camada. Aqui a gente já tem alguma coisa, porém eu ainda acho que está faltando um pouco mais de brilho, de luz. A gente vai aumentar essas duas camadas para aparentar ter um pouco mais de luz. Agora, como uma porta se comporta, né? Quando a luz ela entra numa porta e ela está se abrindo, a frechinha de cima sempre vai ser um pouco mais apertada. Então eu não posso deixar essa espessura com a mesma espessura dessa. Eu vou ter que recortar isso daqui, tá? A gente vai ter que tirar um pouco do tamanho. Então a gente vai vir aqui na opção de laço, laço poligonal, a gente vai diminuir isso daqui. A gente vai vir aqui em cima, clicar e fazer um V como se fosse na porta. Agora, na nossa camada, que a gente reuniu todas as camadas daqui de cima em um grupo, criamos uma máscara. A gente vai vir agora com o pincel preto e a gente vai apagar esse comecinho. É legal a gente entender um pouco de como a luz está se comportando no nosso objeto. Ctrl D ou Command D para tirar a seleção. E a gente vai terminar aqui o brilho fazendo o V. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui já está mais aparente que existe um
uma abertura. Vamos aumentar só essa luz aqui, que eu tô achando que ela tá meio fraquinha. Vamos aumentar. Ó, ficou legal. Ficou bem legal. Agora, eu só quero aumentar um pouco o traço daqui de baixo. Eu tô achando que o traço tá muito fino. Então vamos selecionar todas as imagens que não estejam esticadas. E vamos dar uma aumentada. Aí, eu já gostei. Agora vamos pro próximo passo. A gente já criou uma luz e agora todo o nosso ambiente precisa de uma luz, ok? Então a gente tem que fazer luz para todo o nosso ambiente. Vamos fechar aqui a camada, a pasta do armário e vamos trabalhar com os personagens. Aqui a gente tem o menino e a menina e a sombra deles aqui embaixo, que eu já criei. Agora a gente vai vir aqui no nosso Effects, vir aqui em brilho externo. A gente trabalhou com esse brilho externo lá atrás, na primeira aula. Color Dodge, a gente vai trabalhar com a mesma cor. Então a gente clicou na cor aqui, com conta-gotas, porque quando você tira do esqueminha aqui de selecionar a cor, ele vira um conta-gotas. A gente vai selecionar ele. A gente vai aumentar a opacidade para 100%. E a gente vai fazer uma estruturinha ao redor do nosso objeto. Eu acho que tem que ser um pouco mais claro, não muito. Aqui tá legal. Agora, a gente não quer que seja assim tão seco, né? Esse recorte ao redor. A gente vai vir aqui em cima do Effects, clicar com o botão direito, vir aqui embaixo em Create Layer, ou criar camada. E ele vai criar uma camada embaixo do nosso objeto. Com essa camada selecionada, a gente vai transformar ela em uma máscara. Vai vir aqui com um balde preto e vai apagar com a máscara. Agora, com o pincel com a cor branca selecionada, a gente vai trazer de volta o que a gente quiser. Então a ideia é a gente vir aqui na cabeça do menino e da menina e passando bem de leve para dar um efeito de luz. Às vezes em algum lugar você pode pegar mais, em outro lugar você pega menos, porque a luz ela não se comporta igual, né, no objeto todo. Ela tem as suas variações, né? Então a gente vai vir aqui e vai passar conforme a gente entender. Ó, aqui é um lugar bem legal, onde precisa ter mais luz. Aqui, porque a porta tá bem aqui, então aqui precisa ter luz. Foi muito. A gente precisa fazer luz aqui. Vamos passar na parte de baixo. Ó, aqui também precisa de luz. Aqui também. É assim que você vai trabalhar com a tua luz. Aqui no meio das pernas. Se você não trabalhar bem a luz, não vai dar a intenção do objeto estar ali. Cara, essas dicas são muito importantes. Pra você ter uma ideia, eu aprendi isso não tem muito tempo, tem menos de um ano, que eu aprendi a manipular a luz nos meus projetos. Na verdade, antes eu não sabia manipular a luz e eu tentava manipular de um jeito que eu entendia ser o correto. Se a gente passar um pouco, a gente volta um pouco com preto. Tá tudo certo. Vamos pegar a menina aqui agora. Entenda como a luz tá se comportando no teu projeto. Isso vai fazer toda a diferença na hora de fazer teus trabalhos.
Vamos ver. Ó, a gente já tem aqui um rastro de luz. Agora a gente vai selecionar de novo os nossos personagens. De novo com effects. Agora a gente vai fazer um brilho interno. Inner Gloom. E a gente vai de novo com Color Dodge. Vamos selecionar a cor aqui embaixo. Aumentar a opacidade. Tem que ser mais claro, igual aquela hora. Talvez até com um pouquinho mais de amarelo. Vamos deixar. Vamos ver aqui o menino. Tá vendo? Mais amarelo ficou melhor. Ficou melhor. Então a gente vai colocar aqui numa posição legal, que pegue uma porcentagem bem boa, mas não muito. Aqui tá bom. De novo, com o botão direito em cima aqui do Effects, a gente vai criar Layer. Ok. E ele criou uma camada aqui em cima. Tá vendo? A gente vai ter que jogar aqui pra cima porque ele tá alterando com cor. Mas a gente criou uma camada aqui, ó. E agora a gente vai vir aqui de novo em máscara, com balde de tinta preto, a gente vai apagar tudo. E com a caneta branca, a gente vai trazer de volta o que a gente acha que tem que ter luz. Em alguns lugares, igual esses aqui, tem mais luz porque a porta tá bem aqui. É legal você entender como isso está comportando para você usar a caneta do tamanho certo, né? O brush. Não, aqui foi muito. Vamos baixar um pouco a opacidade. Aumentar aqui um pouco. Ó, no meio das pernas tem luz. Aqui tem luz. Aqui não tem. A gente já tem um rastro bem legal aqui. Vamos baixar um pouco a opacidade só desse brilho mais forte. E agora a gente vai fazer alguns cabelinhos. Por que cabelinho? Porque todo mundo tem alguns fios que fica sobrando na cabeça. A gente só vai fazer os cabelinhos. Então a gente vai vir aqui com o brush selecionado, 100%. Vamos vir aqui e colocar no menor brush possível. A gente vai transformar a camada em Color Dodge. E com a cor mais clara selecionada, talvez um laranja mais forte, a gente vai fazer aqui umas passadas assim, ó, bem leve. Porque isso vai dar um pouco mais de realidade pro nosso personagem. Vai parecer que de fato ele tá lá. Passa bem de levezinho, sabe? Tipo, vai passando como se fosse um cabelo mesmo. Ó. Aqui em cima você pode dar uma bagunçadinha. Ainda mais quem tem cabelo grande. Mas olha que legal que fica. Parece que de fato tem cabelo ali. Então vamos fazer a mesma coisa na menina. O cabelo da mulher tem um pouco mais de cacho. Então geralmente a gente vai ter que gastar mais energia em fazer ondas. Lembra que é uma criança, e criança não tem cabelo arrumado, não. Dificilmente uma criança que faz chapinha. Então a gente vai fazer umas voltas assim.
bem característicos de cabelo. Fazer uns espichados. Mas olha a realidade que isso tem quando você tira o pincel. Cara, olha que louco isso. Olha que coisa mais bonita que a gente tá criando. Agora a gente vai fazer o mesmo processo pro ambiente. Vamos vir aqui nas folhas que eu coloquei aqui na frente. A gente vai clicar de novo com o botão Gloom externo, brilho externo. Já tá com a cor selecionada. A gente só... Vamos deixar um pouquinho mais forte. Mentira, não tá com a cor selecionada. A gente vai diminuir um pouco esse gloom, tá muito forte. Aqui deu. Vamos criar, botão direito em cima do effects aqui, dos efeitos. Criar layer, camada, preto. E vir agora com o pincel branco. E pintar aonde tem luz, que é ao redor dessas folhinhas. Eu vou acelerar esse passo, como a gente já viu nas meninas, para a aula não ficar tão grande, tá bom? Eu tenho uma dica para te dar muito legal, que eu acabei de pensar aqui e vai funcionar bem. Como a luz está vindo daqui, você vai clicar daqui para dentro, como se fosse um raio de luz. Aumenta bem aqui e vai passando assim, como se fosse um raio de luz, e ele vai clarear por onde passar. Aqui a mesma coisa, vai passando como se fosse um raio. E a gente já clareou boa parte das folhas. Agora a gente vai de novo lá, brilho interno. Vamos diminuir aqui um pouco. A gente quer só as beiradinhas. Deu. Vamos aqui criar uma máscara de novo. De novo com máscara. Balde de tinta preto. Apaga tudo e com o pincel a gente vai trazer. Agora esse passo sim eu vou adiantar, porque eu vou passar só nas bordinhas de cada folhinha dessa, para conseguir dar o efeito de luz. Bom, agora a gente vai tirar um pouco da opacidade, para não ficar uma coisa muito forte, muito grotesca. Agora a gente vai para os finais, tá bom? A gente vai lá para os finais. A gente vai vir aqui em cima de tudo, vai criar uma nova camada com o pincel selecionado, com a opção de mesclagem aqui em dissolver, em 17%. A gente vai transformar isso aqui em Color Dodge. A gente vai passar em todo o nosso projeto, como se fosse uns raios de luz assim, meio... Isso você vai conseguir fazer com todos os seus projetos. Todo o trabalho que você for fazer, você consegue reproduzir luz do sol, luz de, talvez, de uma lâmpada, com o dissolver, esses pontinhos aqui. Como a gente vai fazer agora para ficar mais real? A gente vai vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, e a gente vai aumentar esse Gaussian Blur bastante. Agora, a gente vai vir aqui com uma máscara, com um preto. Vamos tirar aqui do dissolver. Vamos aumentar isso aqui para 40%. A gente vai passar em alguns lugares que a gente não quer que tenha tanta informação de luz dessa cor. É só em alguns pequenos pedaços que essa luz vai ficar legal. Agora, a gente vai para uma outra parte, que é
pegar imagens no Google. A gente vai colocar aqui Light Effect. Achei que vai funcionar legal. Aqui a gente acha alguma coisa bem maneira. Eu queria algo nessa pegada aqui. Vamos pegar esse mesmo, vamos apertar aqui em copiar imagem. Vamos lá no Photoshop, Ctrl V para colar a imagem. Eu esqueci qual era o código. Vamos jogar aqui a nossa imagem. Vamos agora apertar no modo de mesclagem Lighting. Vamos diminuir a opacidade. Nossa, Renzi, ficou bem estranho. Vamos vir aqui em FX, Blending Options. A gente vai mexer um pouco com o Blend If da imagem. Essa camada de cima é tudo que a imagem é, e a camada de baixo é tudo que tem embaixo da imagem. A gente vai tirar um pouco com o Alt ou o Option apertado, a gente vai tirar um pouco os pretos de cima. Vamos pegar aqui também um bokeh, nessa pegada aqui, eu acho que vai ficar legal. Vamos jogar aqui dentro, vamos aumentar um pouco. Vamos tirar todo o preto com o light. Diminui a opacidade. Aqui a gente vai de novo criar uma máscara e vai tirar algumas informações que a gente não quer. Mexer um pouco. Agora a gente vai vir aqui com um pouco de brilho de vagalume. Eu não sei como falar vagalume em inglês, vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Vagalume PNG. Eu não sei como fala, vamos jogar no tradutor aqui. Vagalume. Aqui, ó. Firefly, caraca, que legal. Fogo voante. Fogo voador. PNG. Aqui, ó, legal. A gente vai pegar esse daqui. Copiar. Colar. Vir aqui em Light. E colocar numa posição aqui no meio da porta. Vamos duplicar, para ele aumentar o brilho. Eu acho que não ficou legal no lighting não. Deixa eu ver screen. É isso aí, screen. Mas antes de duplicar, vamos apagar um pouco, que eu acho que tem muito. Vamos diminuir. Duplica. Esse aqui também tá, acho que tá mais legal que aquele, hein? Vamos apagar esse daqui. Vamos jogar esse daqui. Ah, esse aqui sim, tá no tamanho legal. Diminui. Screen. Aí, ó, ó que legal. Pronto. Agora, o último passo para você mandar bem na sua composição, na sua pós-produção, é selecionar tudo aqui, vamos colocar em grupo, selecionar todo o grupo, clicar com o botão direito, converter ele em Smart Object, todo o projeto,
E agora a gente vai vir aqui com ele selecionado, Filter, e a gente vai abrir o Camera Raw Filter, que é um lugar onde a gente consegue balancear todas as luzes, consegue trabalhar com nitidez. Esse aqui é o nosso projeto aberto, tudo que tinha lá escondido por trás da camada da nossa tela, aqui tá aberto pra gente ver. Aqui a gente vai trabalhar com a uniformização de todas as cores. Vamos trazer um pouco mais de azul para nossa imagem, para não ficar tão quente. Aqui nesses dois triângulos eu sempre coloco um pouco de detalhe, né? De nitidez, na verdade. A gente vai apertar Option ou Alt. Aperta e segura. Vamos vir aqui em máscara. Você vai ter uma ideia onde vai estar nítido e aonde não vai estar nítido. Ó, eu quero que fique nítido aqui mais ou menos. A gente vai aumentar aqui a nitidez. Pronto. Agora a gente vai vir aqui nessa opção de gradiente. A gente vai trabalhar com luz e sombra. Então a gente vai clicar e subir para cima. A gente vai mexer um pouco aqui no brilho desse gradiente que a gente fez. Aqui a gente clareia e aqui a gente escurece. A gente vai escurecer um pouco esse fundo aqui. A gente vai escurecer um pouco também esse fundo aqui. E com esse aqui é o mesmo efeito, porém em círculos. Então a gente vai dar uma clareada no Inside. A gente vai clarear um pouco. E aumentar um pouco de contraste também. Vamos ver como ficou? Vamos dar OK. E tá aí uma bela produção, uma bela pós-produção incrível, que se você fizer aí na tua casa, você vai conseguir ter um resultado muito legal. Então a pós-produção você consegue balancear as cores. Caso não tenha neon, como a gente teve aqui, caso não tenha efeitos, você pode colocar textura, você pode colocar aquele efeito de papel, sabe? Em cima do papel, você coloca lá uma opção de mesclagem legal. Você pode colocar talvez um ruído. Você pode colocar... Você pode abrir aqui o Camera Raw e você pegar lá, mesclar um pouco de imagem, deixar um pouco mais fria, um pouco mais quente nas opções. Você pode usar luz e sombra. Eu quero um lado que fica mais escuro, outro lado mais claro. A pós-produção é que define a qualidade do teu produto e da qualidade da tua arte. Tá bom? Esse PSD vai estar aqui para download. Vai estar aqui para download também as texturas que eu acho interessante para você ter no teu computador. Texturas de papel, textura de marca d'água, textura de ruído. Então aqui embaixo vai ter o link para você fazer download dessas texturas que eu acho que vão te ajudar muito na pós-produção. Galera, então é isso. Essa foi a aula de hoje. Talvez seja um pouco mais demorada, um pouco mais longa. Mas eu espero que essa aula tenha acrescentado no teu conhecimento muitas coisas. Eu juro pra você que eu ralei muito pra dar essa aula pra você. Eu tô gravando aqui, tem quase 1h30 de gravação já. Então eu quero que você aproveite o máximo possível dessa aula. Antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te falar, cara, a minha pergunta é essa: sabe o quanto vale uma aula como essa? Sabe quanto vale, qual é o valor para você ter uma aula com alguém que tem mais de 10 anos de trabalho, mais de 10 anos como agência, passei por 8 agências? Quanto vale ter um treinamento com alguém que fez trabalhos na Argentina, fez trabalhos em Madrid, Barcelona, Japão? Quanto vale estudar com alguém que tem trabalhos para Coca-Cola, para Black & Decker? Quanto vale isso? Às vezes a gente não tem noção de quanto vale, e na verdade isso aqui que a gente está fazendo agora talvez custe muito, né? Eu costumo cobrar em média por aula para pessoas que estão querendo aprender R$900 em pelo menos 5 aulas. A gente está na 4ª aula amanhã e eu não estou cobrando R$1 seu. Mas por que eu tô te dando isso de graça? Porque a minha intenção é que você se torne um melhor designer. Eu quero te mostrar que existe um lado do design que talvez você não conheça ainda. Eu quero te mostrar que talvez exista um lado do design que é novo pra você. E é esse lado que vai te tornar um cara muito melhor. É esse lado do design que vai te dar uma amplitude maior. A minha intenção é te incentivar a ser melhor, para que daqui uns dias a maior agência de publicidade te contrate, que você feche negócios muito grandes, né? Eu tenho recebido diariamente mensagens de pessoas querendo aprender mais,
falando, Renzo, eu quero aprender mais de Photoshop, como eu faço. E por isso, eu tô muito feliz por isso, é por isso que eu decidi abrir mais uma turma de Photoshop, onde eu quero te ensinar tudo que eu te ensinei aqui um pouco mais detalhado, com mais tempo, pra te ensinar, pra te educar sobre isso. Então eu vou abrir uma nova turma de Photoshop, porém, essa turma não é uma turma pra aprender o Photoshop básico. Na verdade, calma aí rapidinho. Eu tô com o modificador de ar aqui ligado. Essa turma não é pra aprender o Photoshop básico, né? Se você não sabe nada de Photoshop, esse curso é pra quem sabe já alguma coisa. Mas calma aí, se você não sabe nada, a minha ideia e o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir essa turma de Photoshop pra quem já sabe de Photoshop. Na mesma hora que você fizer a inscrição pra essa turma que já sabe de Photoshop, eu vou te dar o curso pra quem não sabe nada, chamado PSD Café com Leite. Então você vai fazer a inscrição de um curso e você vai ganhar o outro. Então se você não sabe nada de Photoshop e quer aprender Photoshop, essa é a tua chance de aprender a raiz do Photoshop e na sequência ser aprimorado em técnicas que talvez você não aprenda com ninguém. Então é isso, eu só posso te falar isso agora. Eu tô muito feliz e muito empolgado com essa notícia. Na hora que eu decidi fazer isso, eu fiquei muito contente em poder de novo te ajudar e ser luz pra você. Então por enquanto é isso, eu não posso te dar mais nenhum detalhe, é segredo. Eu não posso te dar nenhum spoiler, mas amanhã eu tenho mais alguns recados sobre isso pra te dar. E cara, eu tô muito empolgado e muito feliz, eu quero te ensinar mais sobre Photoshop. Obrigado, gente, por ter assistido até aqui. Comenta aqui embaixo. Se você não faz parte do Close Friends, faça parte do Close Friends ainda hoje e eu te vejo lá. Brigadão, fica com Deus e tenha uma ótima noite.